Boa tarde. Quinta-feira, 20 de outubro de 2022, estamos iniciando a primeira edição do OCP Fatos e vamos repercutir as notícias mais importantes da manhã de hoje. Os principais fatos são destaques a partir de agora, como, por exemplo, a Associação de Rádios e TVs repudia censura judicial a notícias e opiniões. Ex-ministro do Supremo Tribunal Federal afirma que homens de bem precisam reagir às censuras do Supremo. Tribunais eleitorais iniciam preparativos para o segundo turno das eleições. Homem é preso com mais de 1.000 pedras de crack. Ele fazia delivery. Polícia Civil e Militar prendem em flagrante homem suspeito de ter cometido latrocínio na capital do estado. Fiquem conosco, essa edição do OCP Fatos já está no ar. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT, divulgou uma nota de repúdio ontem em que protesta contra decisões judiciais que interferem na programação das emissoras com o cerceamento da livre circulação de conteúdos jornalísticos, ideias e opiniões. Têm sido frequentes as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, que é uma jabuticaba do Judiciário brasileiro, de impor censura a veículos de comunicação, inclusive nas redes sociais, apesar das garantias constitucionais de liberdade de expressão e de direito à informação que o tribunal ignora permanentemente. São quase diárias as decisões do Tribunal Superior Eleitoral impondo censura, como no caso da última terça-feira, quando censurou um documentário sobre o atentado que quase matou o presidente Jair Bolsonaro na campanha de 2018. A entidade ressalta que as restrições estabelecidas pela legislação eleitoral não podem servir de instrumento para a relativização de conceitos de liberdade de imprensa e de expressão, princípios da nossa democracia e do Estado de Direito. Entre outros casos de censura, encontra-se até mesmo a proibição de notícias que se refiram à estreita e conhecida amizade entre o petista Lula e ditadores latino-americanos tipo Daniel Ortega, da Nicarágua. Um dos casos mais graves de censura vitima a TV Jovem Pan, proibindo jornalistas em programas jornalísticos de notícias e opinião de se referir a Lula como ex-presidiário e descondenado, ladrão ou chefe de organização criminosa. Isso está longe demais de ser um Brasil que nós queremos. Aliás, está indo longe demais e uma reação precisa ser tomada, porque o Supremo está extrapolando todos os limites e ministros do Tribunal Superior Eleitoral, que também são ministros do Supremo, também. Falando em ministro, o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, fez duras críticas à censura imposta pelo Tribunal Superior Eleitoral a veículos de comunicação como a Jovem Pan e a produtora de documentários Brasil Paralelo. Segundo Marco Aurélio, há um saudosismo de uma época de exceção e que tem se fechado à Constituição Federal para a adoção de medidas ilegais. Disse ele, abre aspas, eu sou de uma época em que a atuação do Tribunal Superior Eleitoral era minimalista. O tribunal editava resoluções, mas editava resoluções a partir do Código Eleitoral sem qualquer extravasamento. Os tempos, eu reconheço, são tempos estranhos, disse ele, fecha aspas. Marco Aurélio presidiu o Tribunal Superior Eleitoral por 3 vezes e reconheceu que as paixões mudaram e cobrou dos ministros atuais uma atuação condizente com os cargos que ocupam. Abre aspas. Os homens que ocupam as cadeiras do Supremo e também no Tribunal Superior Eleitoral compreendam a envergadura dessas cadeiras, cobrou o ministro. A censura imposta pelo Tribunal Superior Eleitoral é inconstitucional, avaliou o ex-ministro, que lembrou a vedação à criação de qualquer tipo de legislação sobre a liberdade de imprensa. O artigo 220 da Constituição Federal tem uma cláusula pedagógica que impede que se aprove dispositivo legal que implique embaraço à liberdade de informação jornalística, explicou o ex-ministro. Por fim, Marco Aurélio, que é aposentado do STF, deixou um recado claro. Não há espaço para retrocessos e os homens de bem
precisam reagir. Olha, há 10 dias do segundo turno, já que o tema é eleição, né? Há 10 dias do segundo turno das eleições gerais, os tribunais regionais eleitorais de todo o país estão nos preparativos finais para assegurar a integridade das urnas eletrônicas, a segurança do pleito e a comodidade de mais de 156 milhões de brasileiros aptos a participar no próximo dia 30 da escolha do presidente da República e de governadores que comandarão 12 estados onde haverá segundo turno. Após prepararem os dispositivos de armazenamento das informações, ou seja, as mídias, a maioria dos cartórios eleitorais começou o processo de preparação e lacração das urnas. No primeiro turno, em todo o país, foram empregados cerca de 577 mil urnas, incluindo as reservas. As cerimônias públicas de preparação dos equipamentos são acompanhadas presencialmente por representantes de partidos políticos de coligações partidárias, entidades fiscalizadoras e da imprensa. Qualquer cidadão interessado também pode comparecer aos eventos de sua cidade ou região, bastando checar o cronograma que cada Tribunal Regional Eleitoral costuma divulgar em sua própria página na internet. No Rio Grande do Sul, por exemplo, a cerimônia de atualização de carga das urnas foi realizada na última terça-feira e contou com a presença de um representante das Forças Armadas na Comissão de Transparência das Eleições, criada pelo Tribunal Superior Eleitoral, o Major Renato Vargas Monteiro, especialista em cibersegurança. Aqui em Santa Catarina, a Justiça Eleitoral planeja concluir a atualização de cerca de 18.500 urnas eletrônicas até o próximo dia 23, inserindo nos equipamentos os dados relativos apenas aos candidatos que seguem na disputa e dos eleitores. Os preparativos para o segundo turno vão além da redistribuição de urnas e atualização de dados. No Amapá, por exemplo, eleitores da capital, Macapá, estão sendo transferidos de sessões eleitorais após a Justiça Eleitoral constatar que alguns locais de votação usados no primeiro turno apresentaram dificuldades de acesso, espaço inadequado ou mesmo estavam passando por obras. Outra medida necessária é o treinamento de mesários. Na última segunda-feira, o TRE da Bahia começou a capacitar 5.022 pessoas que atuarão como presidentes de mesas receptoras de votos. A previsão é que a capacitação seja concluída até a próxima segunda-feira, dia 24, focando em pontos de atenção detectados no primeiro turno para tentar agilizar a votação. Aqui em Santa Catarina, um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas em Tubarão, aqui no sul do estado. A Polícia Militar foi informada sobre a rotina de distribuição de drogas de um traficante. Os policiais encontraram mais de 1.000 pedras de crack no carro dele. O homem foi flagrado pelos militares no momento em que saía com o veículo para fazer as entregas, o delivery. Toda a droga estava fracionada para venda. Os policiais foram até a casa do suspeito. Com a ajuda do cão farejador, foi encontrada uma bolsa com maconha e cocaína. O homem foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil de Tubarão. Não tem crime perfeito, meu camarada. Uma hora a casa cai. Falando em polícia, a Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Repressão a Roubos da capital e também a Polícia Militar, prenderam em flagrante o homem suspeito de ter cometido um crime de latrocínio no bairro Capoeiras, em Florianópolis. O crime aconteceu na madrugada da última segunda-feira, quando o autor estava furtando fios da casa da vítima, que tentou impedir o crime e foi esfaqueada, o que a levou a óbito. Desde o cometimento do crime, as instituições policiais trabalharam para encontrar o homem de forma ininterrupta. O homem suspeito pela autoria do crime foi pessoalmente reconhecido por testemunhas. Além disso, imagens obtidas através de gravações de câmeras de monitoramento também auxiliaram na investigação. Ele foi encaminhado ao sistema penitenciário da capital e segue à disposição da Justiça. E uma última informação. Prossegue até o dia 5 de dezembro o período de inscrições para o edital de apoio a projetos culturais, que prevê a premiação de projetos arquitetônicos para a restauração e requalificação das edificações históricas, culturais e religiosas tombadas no entorno do bairro Rio da Luz, aqui em Jaraguá do Sul. A premiação é de 594 mil, com recursos provenientes do Termo de Ajustamento de Conduta, um TAC, entre a Prefeitura de Jaraguá do Sul, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Santa Catarina, o IPHAN, e o Ministério Público Federal. Serão premiadas até 6 edificações que atendam a 2 etapas do edital com prêmio
máximo de 99 mil cada uma. De acordo com a secretária de Cultura, Esporte, Lazer, Natália Lúcia Petri, a Prefeitura de Jaraguá do Sul e a Secretaria cumprem, por meio do edital, com seu papel de auxiliar na manutenção das ações culturais, históricas e religiosas daquela comunidade, preservando aspectos tão importantes e proporcionando mais conforto para a comunidade. Uma comissão será responsável pela avaliação do mérito cultural e da análise documental. Entre os critérios culturais, como a pontuação, constam o cunho cultural ou religioso da edificação, a localização da edificação deverá estar no raio de tombamento com abrangência pelo TAC, o mérito do projeto, o desenvolvimento de atividades culturais ou religiosas desde a fundação, o desgaste da edificação e a clareza da justificativa e coerência do projeto. Se você tem esses dons, está dentro da profissão, engenheiro ou arquiteto, está aí a sua oportunidade, tá? 99 mil por projeto, tá? Por enquanto é isso, nós voltaremos logo mais às 18h45, uma nova edição do ACP Fatos e, claro, esperamos por vocês. Até lá.